levar os irmãos a refrescar a memória dos irmãos e ajudar os irmãos a recordar algumas poucas informações que são relevantes para a nossa mensagem no tocante à carta aos Colossenses. O reverendo Caneiras leu durante a nossa preparação para esse momento de mensagem que o apóstolo Paulo não conhecia pessoalmente os crentes de Colossos. E ele escreve essa carta, ainda assim, porque se vê na posição de cuidar dos cristãos gentios, se vê com um chamado específico em relação aos cristãos gentios, e por isso envia aos irmãos de Colossos, aos crentes de Colossos, a carta que nós temos em nossas Bíblias, em nosso Novo Testamento. E não é um momento apropriado, e não precisamos entrar em detalhes sobre as questões doutrinárias, sobre os problemas teológicos, por assim dizer, que os crentes de Colossos enfrentavam, que a igreja de Colossenses enfrentava. Mas é importante que digamos que um dos aspectos que leva o apóstolo Paulo a ter uma preocupação especial a ponto de escrever para essa igreja é que, dentre os ensinos errados que estavam sendo disseminados ali, tinha um perigo especial, era particularmente pernicioso, o ensino que diminuía a importância de Jesus Cristo. A centralidade da pessoa e da obra de Cristo Jesus era colocada em xeque pelos ensinos errados que estavam sendo pregados na igreja de Colossos. E isso leva o apóstolo Paulo, no primeiro capítulo dessa carta, a fazer uma defesa da glória do nosso Senhor. Ele apresenta Jesus como o Cristo de Deus, o primogênito de toda a criação, aquele que é a primícia de tudo, tem a primazia sobre tudo, reina sobre tudo, e que, acima de tudo, por meio da sua pessoa e da sua obra, conquistou ao seu povo, judeus, gentios, todos aqueles que creem no seu nome, gloriosa redenção. E é após apresentar esse hino para a glória de Cristo Jesus, exaltando a pessoa de Jesus Cristo, como os irmãos sabem bem, os primeiros versículos da carta aos Colossenses traz para nós um dos trechos mais lindos que servem de fundamento para aquilo que nós chamamos de cristologia, a doutrina sobre Cristo. Após apresentar esse trecho e essa passagem, o apóstolo Paulo escreve os versos que nós leremos agora. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 21. O texto diz assim: E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos do conhecimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora, pois, regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, do qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno conhecimento à palavra de Deus, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer, da qual a riqueza da glória, as quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficazmente em mim. Amém. Meus irmãos,
nós temos todos enfrentado momentos difíceis ao longo desse período de enfrentamento da pandemia, enfrentamento do Covid. E eu creio que, dentre as muitas circunstâncias que nos afligem envolvendo essa situação, uma delas que, na verdade, é bastante secundária, mas que também traz alguma aflição para nós, é o senso de que algumas coisas que nós fazemos nunca são completas. Nós podemos, por exemplo, desfrutar desse momento em que nos conectamos virtualmente, estamos virtualmente juntos, mas eu tenho plena convicção que nenhum dos irmãos discordaria de mim se eu dissesse que seria melhor se estivéssemos fisicamente juntos. Seria melhor, nós nos sentiríamos mais completos se estivéssemos fisicamente juntos. Eu creio que essa situação de nos sentirmos como que não completando algo, essa sensação de que falta algo para que aquilo que nos propomos a fazer seja feita de maneira completa, essa sensação ela é muito incômoda, ela traz um incômodo para todos nós. E se você é semelhante a mim, você certamente se perturba quando deixa algo pela metade, quando não consegue completar algo que você propõe a fazer. Quando nós nos lançamos à tarefa, por exemplo, de fazer um curso, como os irmãos estão se propondo a fazer, nossos irmãos seminaristas, eu creio que o objetivo de cada um de vocês é completar o curso. Quando nós nos lançamos a fazer alguma tarefa, nós queremos completar essa tarefa. Deixar as coisas pela metade é algo que incomoda todos nós. E eu creio que o apóstolo Paulo dá uma ênfase muito grande no texto que nós lemos, a questão da completude em vários aspectos aqui. Mas eu quero chamar a atenção, eu quero chamar a sua atenção, em primeiro lugar, ao fato de que me parece que esse trecho nos traz alguns conselhos, essa passagem bíblica nos traz algumas orientações e diretrizes para que nós venhamos a realizar o nosso ministério como servos de Cristo Jesus, como ministros da palavra de Deus, de uma maneira completa. Esse texto nos desafia a apresentarmos a Jesus Cristo, apresentarmos a Deus, por amor dos nossos irmãos, por amor da Igreja de Cristo, um ministério completo. E eu entendo que Paulo apresenta aqui para nós 3 dimensões do que seria um ministério completo da palavra de Deus. 3 dimensões de um ministério, de um serviço a Deus através da ministração do Evangelho, da ministração da palavra de Deus, que poderia ser considerado como completo, como acabado, como perfeito, nós poderíamos dizer. E o apóstolo Paulo apresenta essas 3 dimensões na medida em que diz que o ministro da palavra, se quiser ser achado aprovado por Deus e se quiser de fato ter um ministério completo, ele deve apresentar o Evangelho todo a todos os homens e ao homem todo. O ministro que deseja apresentar ao Senhor e servir ao Senhor por meio de um ministério completo, ele deve apresentar o Evangelho todo a todos os homens e ao homem todo. Eu vou explorar alguns aspectos do texto que nós lemos, mas o foco da minha mensagem está particularmente nos versículos 28 e 29, que eu quero ler com vocês de novo. Versículo 27, o apóstolo Paulo diz que Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficazmente em mim. Eu acho muito tocante o apóstolo Paulo expressar de maneira bastante enfática
o seu empenho no sentido de fazer bem feito aquilo que Deus chamou, aquilo que Deus o chamou para fazer. Fazer com excelência, fazer com afinco. Ele se esforça, ele se esmera a fim de ser um ministro da palavra de Deus que cumpre o seu ministério cabalmente, que completa o seu ministério. Ele diz anteriormente que se regozija nos seus sofrimentos, ele diz no verso 24, em favor dos colossenses, a quem ele nem conhecia face a face. Ele diz que preenche o restante das aflições de Cristo na carne dele em favor do seu corpo, que é a igreja. Portanto, há um empenho por parte de Paulo, reconhecendo que ele precisa, obviamente, da eficácia do poder de Deus para que ele possa fazer aquilo que ele se propõe a fazer, mas há esse empenho para que ele seja visto por Jesus Cristo e aprovado por Jesus Cristo como um ministro que apresenta a Cristo o ministério completo. E como nós dissemos aos irmãos, a primeira das dimensões desse ministério completo tem a ver com o fato do ministro pregar o evangelho todo. É necessário que nós preguemos o evangelho todo. Qual é a mensagem que nós anunciamos? Qual é a mensagem que Jesus Cristo espera que os seus ministros anunciem, se é que eles devem ser de fato ser achados fiéis por Jesus e encontrados fiéis no seu trabalho? O apóstolo Paulo diz no verso 24 que os colossenses deveriam permanecer firmes na fé, alicerçados nela, não se deixando se afastar da esperança do evangelho que eles haviam ouvido. E que ele diz que fora pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual ele, Paulo, havia se tornado ministro. Qual é a essência desse evangelho? Qual é a mensagem central desse evangelho? O apóstolo Paulo nos apresenta qual é a essência desse evangelho no versículo 26. Ele chama o evangelho de um mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, e que agora, todavia, havia se manifestado aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Meus irmãos, o evangelho tem várias nuances, ele tem várias características, ele tem várias perspectivas pelas quais ele pode ser compreendido e apresentado, mas ele pode ser resumido nessa expressão que o apóstolo Paulo usa. O que é o evangelho de Deus? O que são as boas novas que nos são trazidas pela Escritura Sagrada? Cristo em nós, a esperança da glória. O evangelho ele se encarna na pessoa de Jesus, o Filho de Deus que veio ao mundo trazer salvação. E por meio da sua obra, por meio da sua pessoa, o povo de Deus pode obter salvação dos seus pecados, pode ser livre da condenação eterna, pode ter vida eterna. E não apenas isso, o evangelho não apenas nos livra dos nossos pecados, não apenas nos tira do inferno, nos dá esperança de vida eterna, mas o evangelho nos transforma, o evangelho nos dá nova vida, o evangelho nos torna pessoas novas, que se desvinculam, como o apóstolo Paulo disse que aconteceu com os colossenses, daquela forma de vida que nós vivíamos anteriormente e nos coloca em um novo relacionamento com Deus, o relacionamento renovado, o relacionamento por meio do qual nós podemos viver de acordo com a vontade de Deus, para a glória dele, amando acima de todos e amando ao nosso próximo como a nós mesmos. Essa é a mensagem do evangelho. E o ministro que quer apresentar a Deus um ministério acabado e completo, ele tem que pregar todo esse evangelho. Ele tem que pregar todo esse evangelho. Ele tem que anunciar aos homens a realidade de que eles estão caídos em pecado. Ele tem que anunciar aos homens a realidade de que existe um Deus que demanda reconciliação, e ele tem que mostrar aos homens que essa reconciliação com Deus só é possível por meio de Jesus Cristo. Parece chover no molhado falar a respeito dessas coisas aos irmãos, tendo em vista que eu creio que a maioria daqueles que estão acompanhando essa transmissão são pastores, são estudantes de teologia, são seminaristas ou desempenham um papel de liderança na igreja. Talvez você está acompanhando essa abertura devocional do Seminário JMC e está ainda no início da sua caminhada da fé, ou talvez nem conhece a Jesus. Se for esse o caso,
essa noite é uma oportunidade para que você se reconcilie com Deus por meio de Cristo. Mas é importante nós enfatizarmos o quanto o evangelho tem que ser central no nosso ministério, como pastores. Os irmãos seminaristas anseiam receber esse título, anseiam serem ordenados ministros da Igreja Presbiteriana do Brasil, eventualmente, mas eu tenho plena convicção que a maioria dos irmãos já são pastores de fato, já estão cuidando das suas ovelhas no contexto em que Deus os colocou. Muitos de nós somos de fato pastores da IPB, somos ministros da palavra, e nós queremos de fato executar o nosso ministério de maneira fiel. Isso implica que o evangelho tenha centralidade em nosso ministério. E é fato, meus irmãos, que se nós olharmos para aquilo que tem acontecido em nossos dias no contexto da igreja, infelizmente, em muitos púlpitos, em muitas igrejas, o evangelho puro de Jesus Cristo, através do qual a pessoa de Cristo, a obra de Cristo ocupa o lugar central de nossos púlpitos, de nossas igrejas. Infelizmente, em muitos contextos, esse evangelho está sendo colocado num segundo plano, talvez num terceiro plano. E nós conhecemos quais são os inimigos do evangelho de nossos dias. Nós sabemos que em muitas igrejas, o evangelho verdadeiro ele é substituído por uma mensagem comprometida com a assim chamada teologia da prosperidade, ou mensagem de afirmação de fé, que substitui Jesus Cristo e toda plenitude de vida, toda vida abundante que nós podemos encontrar nele, pelo anseio idólatra de bênçãos materiais. Nós sabemos que em outros contextos o evangelho é substituído por outras inverdades, por outras mentiras. Tem crescido aqui nos Estados Unidos e eu creio que vai crescer no Brasil também, a chamada Igreja de Cristianismo Progressista, outrora chamada Igreja Emergente, e nós sabemos que já existem algumas vertentes disso no Brasil, e a ênfase nessas igrejas, nesse falso cristianismo, está simplesmente no fato de que nós devemos procurar algum tipo de espiritualidade que nos traz algum tipo de satisfação existencial para que assim sejamos pessoas melhores. A ideia de que a salvação é somente por Cristo, ela é colocada totalmente, ela é afastada do plano principal, e desde que você tenha fé em alguma coisa, isso está valendo, está ótimo. É um tipo de mensagem muito adequada ao mundo que anseia por ser inclusivista. Nesse tipo de igreja, o muçulmano pode ser chamado de irmão, o judeu pode ser chamado de irmão, e a pessoa que tem qualquer tipo de espiritualidade, se for uma boa pessoa, se acreditar em alguma coisa, pode ser chamado de irmão. Isso não é cristianismo, de modo nenhum. Isso é um rompimento com a fé ortodoxa. E o evangelho já não ocupa mais a primazia que ele tem que ocupar. A pessoa de Cristo Jesus é aviltada se uma mensagem como essa é proclamada numa igreja que se declara cristã. E nós temos no Brasil também, por exemplo, a questão do evangelho social. A ênfase do evangelho social, que parte de uma premissa muito boa. Nós temos que alcançar as pessoas que estão em sofrimento, nós temos que nos solidarizar com a pobreza, com a angústia do ser humano, que em muitos casos, de fato, se encontra numa situação de opressão. Mas o evangelho social, ele transforma as boas novas na libertação do oprimido. Ele transforma as boas novas na obra social como um fim em si mesmo. De modo que a mensagem de salvação por meio de Cristo é eventualmente negligenciada e não é nem mesmo anunciada. Por isso, um resgate da centralidade do evangelho é tão importante, meus irmãos. E as aplicações que eu faço para nós dizem respeito ao fato de que nós temos que ser intencionais quanto a isso, meus irmãos. Nós temos que ser intencionais quanto a isso. Anunciar a cruz de Jesus, enfatizar o evangelho como aquele que deve ocupar o primeiro lugar em nossas igrejas, nunca deixará de atrair oposição.
por mais presbiteriana, por mais reformada que seja a sua igreja, uma ênfase no evangelho sempre levantará a oposição de alguém. Sempre você sempre será desafiado a substituir a primazia e a exclusividade que o evangelho tem que ter no seu ministério por alguma outra coisa que é mais atraente. Porque o evangelho, ele restaura e salva. Mas antes de restaurar e salvar, ele machuca, ele fere o orgulho humano. Ele nos leva ao quebrantamento verdadeiro. Ele demanda arrependimento. Ele nos atinge no âmago do nosso ser pecaminoso. E, portanto, ele nos fere. Ele fere primeiro para depois curar. Ele fere primeiro para depois dar vida. Ele, na verdade, nos mata para nós mesmos, para que depois ele nos dê vida. E uma mensagem como essa, uma mensagem que anuncia uma cruz que é loucura para aqueles que são gentios, para os gregos, e que é escândalo para os judeus, e que é loucura para os ateus do nosso tempo, e que é escândalo para aqueles que confiam nos seus próprios méritos para a sua própria salvação, ela sempre vai incomodar. Por isso, sejamos intencionais. Insistamos em pregar o evangelho todo. Um dos maiores elogios que eu recebi na minha vida ao longo da minha trajetória ministerial veio no formato de uma crítica. E um irmão, eu não sei se bem ou mal intencionado, eu acredito até que bem intencionado, me repreendeu um dia ao final de um culto dizendo que, pastor, olha, o senhor prega mensagens boas, mas o senhor está sendo meio repetitivo. O senhor sempre fala de Jesus, o senhor sempre fala do evangelho, parece que todas as suas mensagens são evangelísticas. E eu disse, amém. Glória a Deus, esse é o objetivo. Esse objetivo era criticar, na verdade, Deus mandou essa pessoa para mostrar que o meu trabalho como ministro da palavra estava naquele momento, pelo menos, pela graça de Deus, no caminho certo. É isso que Deus espera de nós. Ele espera que a palavra de Deus, no formato da pregação do evangelho, por meio da pregação do evangelho, tenha sempre a primazia. Portanto, se queremos ser ministros completos, nós temos que pregar o evangelho completo. Nós temos que pregar o evangelho todo, anunciando a cruz de Cristo, conclamando os homens ao arrependimento. Seja intencional no tocante a isso, meu irmão. Não se preocupe se as suas mensagens eventualmente até soam repetitivas pelo fato de você sempre conduzir sua mensagem para Cristo, de uma maneira ou de outra. Proclamar a salvação em Jesus. É isso que Deus espera de ministros fiéis. Mas se nós continuarmos a considerar essas três dimensões de um ministério completo, a segunda delas nos convida a considerar que é dever do ministro, que quer ser achado fiel por Jesus, anunciar não apenas todo o evangelho, mas anunciar o evangelho todo a todos os homens. Devemos anunciar o evangelho todo a todos os homens. O apóstolo Paulo enfatiza o fato de que o seu chamado foi para pregar reconciliação àqueles que estavam longe, aqueles que eram chamados no Novo Testamento de gentios. O apóstolo Paulo diz no versículo 21 que os colossenses eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras malignas nas quais eles estavam. Porque eles não faziam parte do povo da aliança de Deus, vamos dizer assim, que era etnicamente restrito a Israel até Pentecostes. E a partir do Novo Testamento, a partir de Pentecostes, passa a incluir também aqueles que são chamados de gentios. O apóstolo Paulo foi chamado especificamente a anunciar o evangelho a eles. E no versículo 23 ele faz uma afirmação incrível, incrível. Ele diz que os colossenses não deveriam se deixar afastar da esperança do evangelho que eles haviam ouvido e que fora pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual ele, Paulo, havia se tornado ministro. O apóstolo Paulo se empenha no limite das suas forças para que o evangelho seja ouvido por todos os homens,
por todos os homens indistintamente. Ele se vê chamado a pregar aos gentios, aqueles que não são judeus. E nesse esforço, ele se lança a uma empreitada missionária que o leva aos confins da terra conhecida, aos confins geográficos do mundo conhecido no qual ele vivia. Saindo de Jerusalém, saindo da Judéia, o apóstolo Paulo prega nos lugares mais ermos da Europa e chega até, ao menos até onde nós sabemos, a Roma, a capital do Império, e ele tinha planos de chegar até a Espanha, que era de fato o limite do Império Romano. Ele queria que todas as pessoas ouvissem o Evangelho. E eu creio, irmãos, que algumas considerações importantes devem ser feitas por nós aqui, quando nós pensamos nessa questão de que o Evangelho deve ser pregado a todos os homens indistintamente. Obviamente, isso toca no nosso dever quanto à obra missionária. Isso toca ao nosso dever quanto à obra missionária. E eu me dirijo aqui principalmente a irmãos que ou já estão engajados no ministério pastoral, ou são líderes em suas igrejas, ou estão se preparando para o ministério pastoral. E é óbvio que você tem que estar de fato aberto ao direcionamento que Deus vai dar à sua vida. E eventualmente Deus vai falar com clareza, através dos meios que Ele usa para isso, para mostrar para você onde você deve estar. Ouça, obedeça. Se Deus quer usar você num contexto transcultural, glória a Deus por isso. Anuncie Jesus nos lugares onde Ele ainda não foi ouvido. Ele é digno de receber o louvor, a adoração de todos os povos em todos os lugares da terra. O nosso Senhor Jesus é digno disso. Pastor John Piper diz que o desejo de adorar a Deus é o combustível das missões. E de fato, se no nosso coração arde o desejo de ver Jesus glorificado, é inconcebível que haja lugares em que o nome dele não tenha sido exaltado ainda. Portanto, um dos aspectos, quando nós pensamos no fato do Evangelho ser ouvido por todos os homens, obviamente implica no compromisso que nós temos como missões. Eu dou glória a Deus e fico muito feliz por fazer parte de uma instituição que tem preparado missionários, Quantas vezes nós ouvimos críticas ao seminário JMC por ser um seminário muito teológico, muito voltado para a questão da preparação de mestres. E hoje nós temos alunos, ex-alunos do seminário JMC, nos mais diversos continentes, engajados na obra missionária, proclamando a palavra de Deus em inúmeros países. Eu não sei exatamente agora quantos são, mas eu sei que são muitos. E nós temos que agradecer a Deus por isso. Deus tem acendido o ardor pelas missões no nosso seminário, e que isso continue assim. Que Deus continue chamando os nossos alunos, os nossos professores para o engajamento missionário. Nossos professores têm se empenhado em ministrar cursos, serem professores de instituições na África, e eu dou glórias a Deus por isso. Mas existem algumas outras implicações importantes da questão de falar do Evangelho a todos os homens. Um ponto importante que eu gostaria de salientar e considerar com os irmãos diz respeito ao nosso ministério, ainda que estejamos na igreja local, ainda que não estejamos, vamos dizer assim, diretamente engajados na obra missionária transcultural. Engajados na obra missionária todos estamos, de uma forma ou de outra, mas na obra missionária transcultural. O quanto a sua igreja local tem se esforçado para que o evangelho seja ouvido por todos os homens? O quanto a sua igreja local tem se esforçado para que o evangelho seja ouvido por todos os homens? E a consideração que eu faço aqui diz respeito à nossa intencionalidade, à nossa preocupação, no sentido de transmitirmos essa mensagem de maneira clara. Irmãos, eu tenho tido a experiência de estar vivendo fora do meu país. E adorar fora do nosso país traz alguns desafios curiosos. A primeira coisa que nós aprendemos quando nós chegamos nos Estados Unidos com o objetivo de estudar é que nós sabemos muito mais inglês do que nós pensamos que sabemos.
Portanto, ainda que nós nos sintamos preparados, a língua é um desafio. E em uma das igrejas que eu visitei aqui, tornava o desafio de ser incluído na adoração particularmente difícil. Não, por exemplo, providenciando a projeção ou de alguma maneira, a reprodução dos textos bíblicos, dos cânticos e hinos cantados, o modo como a igreja se comportava, digamos assim, liturgicamente, tornava o culto muito difícil para o estrangeiro. Isso fez com que meu coração se tornasse mais compassivo em relação às pessoas que não têm as mesmas facilidades de acesso à mensagem que nós geralmente temos. Será que nós temos nos preocupado em sermos compreendidos e entendidos pelas pessoas mais simples que frequentam a nossa igreja? E eu digo mais simples no sentido de preparo intelectual mesmo, facilidade para compreender a mensagem. Nós temos conseguido chegar no nível daquelas pessoas que têm pouca instrução, que têm dificuldade para entender a mensagem, temos nos preocupado em incluí-las, em alcançá-las. Nós temos nos preocupado em alcançar as pessoas que estão no nosso bairro e que, eventualmente, não são alcançadas pela nossa igreja porque elas têm que lutar com as questões mais básicas de sobrevivência. O coração da nossa igreja tem, de fato, se voltado para o lugar onde ela está, no sentido de agir para que as pessoas tenham acesso ao evangelho. Entenda o que eu quero dizer, meus irmãos. Por que os missionários presbiterianos que chegaram no nosso país se preocupavam tanto com a questão da educação? Por que eles tinham uma preocupação com a educação? Por que o Mackenzie surge, um projeto educacional do porte do Mackenzie, surge particularmente no contexto da igreja presbiteriana? Porque os primeiros missionários sabiam que a falta de instrução do povo brasileiro seria um obstáculo para o evangelho. E eles se comprometem a trazer um projeto de educação a fim de capacitar o brasileiro a ler a Bíblia por si só. Eles chegaram em um país de analfabetos. E eles sabiam que alcançar essa questão, que era uma questão social, que era uma questão, digamos assim, periférica à essência da missão da igreja, era importante para que a igreja cumprisse a sua missão. Eu quero chamar você a ser sensível à realidade do seu bairro, à realidade da sua comunidade. O que existe no seu bairro, o que existe na sua comunidade, que pode se tornar um obstáculo para que as pessoas conheçam o evangelho. Eu tive a oportunidade de dar algumas aulas e dar alguns cursos no Instituto Kuyper, em João Pessoa, na Paraíba, e conversando com o pastor da igreja que hospedava o curso, na ocasião em que eu estive lá, ele me dizia a respeito de vários projetos de plantação que aquela igreja, que tinha muitos recursos, que tinha muita condição de plantar outras igrejas, vinha realizando ali na região de João Pessoa. E ele falava a respeito da questão de lugares em que as pessoas não tinham acesso à luz elétrica, não tinham acesso aos recursos de saneamento básico mais essenciais à sobrevivência do ser humano, não tinham acesso ao asfalto. E ele conversava comigo dizendo: meu irmão, se eu chego num lugar como esse, eu tenho que resolver o problema mais imediato das pessoas, que são os problemas das necessidades sentidas. A igreja tem condição de atendê-las. A igreja tem condição de fazer algumas coisas, seja pelos recursos que ela tem, seja pelos contatos que ela tem. A igreja tem condição de pavimentar, de instalar saneamento básico, de dar uma condição mínima de dignidade para essas pessoas. E se eu não fizer isso, como que eu vou proclamar para essas pessoas que Deus as ama? Como que eu vou falar do amor de Deus por elas? Como que eu vou dizer para elas que nós estamos ali porque nós as amamos, que nós nos preocupamos com elas? Veja, não estou fazendo nenhum tipo de defesa aqui de missão integral ou de evangelho de justiça social. Mas eu estou dizendo que eventualmente nós podemos excluir as pessoas porque nós não estamos prestando atenção às necessidades mais básicas delas. Nós nos tornamos uma pedra de tropeço para a proclamação do evangelho se as pessoas em nossa igreja estão passando fome.
Se as pessoas em nossa igreja estão enfrentando uma situação de enfermidade, e nós vivemos em um tempo tão terrível nesse sentido, e a igreja nem fica sabendo. A igreja tem que cumprir a sua tarefa de amar o próximo, a sua função diaconal, porque isso não é o evangelho. Mas quando a igreja peca contra o amor, ela se torna uma pedra de tropeço à proclamação do evangelho. Ela exclui as pessoas. Ela afasta as pessoas e impede com que as pessoas enxerguem o amor de Cristo anunciado por meio da sua mensagem e vivido por meio daqueles que estão envolvidos na liderança da igreja. Pregar o evangelho a todos os homens significa incluir a todos. Não permitir que ninguém seja excluído porque nós estamos pecando ao não demonstrar amor pelas pessoas. Portanto, duas dimensões de um ministério completo. O ministro completo, ele deve pregar o evangelho todo e pregar esse evangelho a todos os homens, sem excluir ninguém, de uma forma ou de outra. E eu gostaria de acrescentar um terceiro e último aspecto aqui, essa questão de um ministério completo, um ministério que agrada a Deus e que é aprovado por Deus, que eu consigo ver aqui nesse texto. O ministro deve pregar o evangelho todo, pregar a todos os homens e pregar ao homem todo. E aqui nós voltamos aos versos 27, 28 e 29. O apóstolo Paulo diz aqui que Deus quis dar a conhecer a riqueza da sua glória entre os gentios. E a riqueza da glória de Deus é Cristo em vós, a esperança da glória. E o verso 28 diz, literalmente, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. A fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Essa ênfase, irmãos, do apóstolo Paulo, eu creio que toca num aspecto muito importante para nós considerarmos nessa noite para vocês e tarde aqui para mim. O evangelho, ele é a mensagem de Cristo Jesus, direcionada a todas as pessoas indistintamente e que alcança o ser humano por completo. Alcança o ser humano por completo. O evangelho, que ele tem um poder de transformação, para usar um termo rebuscado, ele tem um poder de transformação holístico. Ele nos muda de dentro para fora e nos muda completamente. Ele alcança cada uma das dimensões do ser humano. Nós geralmente temos dito que o ser humano, esse ser indivíduo, composto de corpo e alma, ele possui uma dimensão intelectual, possui uma dimensão volitiva, que tem a ver com a nossa vontade, possui uma dimensão emocional, que tem a ver com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. E essas três dimensões que compõem a nossa individualidade, o nosso ser, vamos dizer assim, que estão lá na nossa alma, elas são simultaneamente, ao mesmo tempo, englobadas e descritas por aquilo que a Bíblia chama de coração. O centro, a essência da nossa existência como seres feitos à imagem de Deus. É no coração é do coração que brotam as fontes da vida. É no coração que os nossos processos cognitivos, os processos por meio dos quais nós entendemos o mundo em que nós vivemos, acontecem. É no coração que os nossos sentimentos vêm à tona e se realizam. É no coração que brotam os nossos desejos, seja a nossa vontade de obedecer a Deus, de agradar a Deus, seja os nossos desejos pecaminosos. E é ao coração que nós, como ministros, temos que falar. Como ministros da palavra de Deus, nós temos que nos endereçar, nós temos que nos dirigir ao coração das pessoas. E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que eventualmente nós podemos, de uma forma ou de outra, errar de maneira muito grosseira no tocante a isso. Nós sabemos de pessoas que estão envolvidas com a, vamos dizer assim, com a questão da pregação, que estão envolvidas com o negócio da igreja, eu vou colocar dessa maneira,
e que dão uma ênfase exagerada na questão emocional, porque elas querem simplesmente despertar paixões nas pessoas. Eu me refiro aqui a pessoas que não têm um compromisso com o verdadeiro evangelho. E é o que nós vemos acontecer no contexto neopentecostal, de uma maneira geral, vamos colocar assim, no contexto das igrejas da prosperidade. As pessoas que ocupam o púlpito ali, ocupam com qual propósito? Com o propósito de apelar aos apetites das pessoas. Elas manipulam emocionalmente, elas apelam aos desejos mais básicos das pessoas, elas querem criar catarse emocional. Esse geralmente não é um erro que acontece nos arraiais presbiterianos. Pode acontecer, mas geralmente não acontece. Mas, meus irmãos, eu quero alertá-los ao fato de que nós podemos cair no outro extremo. E eu creio que, infelizmente, isso tem acontecido com uma certa frequência no nosso meio. Nós podemos cair no extremo de não ministrarmos ao ser humano como um todo, pelo fato de tornarmos o nosso ministério um ministério extremamente cerebral, um ministério extremamente voltado para o cognitivo, para o intelectual. E preocupados em transmitir ao nosso rebanho boa teologia, o que é fundamental, o que é ênfase inalienável no nosso seminário, preocupados em transmitir um bom ensino, nós fazemos isso perdendo completamente até mesmo a nossa paixão, o nosso fervor no tocante a anunciar o evangelho. É tão triste ver mensagens pregadas em contextos presbiterianos sem nenhum tipo de entusiasmo, sem nenhum tipo de ardor, nenhum tipo de vibração. Parece que a pessoa, parece que existe uma mente ali falando com você, tentando transmitir alguma coisa para a tua mente, assim. É como se a gente estivesse naquele filme Matrix com um plug na nossa mente e as pessoas quisessem fazer um download mental na gente. E não é assim que o ser humano funciona. Nós temos que alcançar as pessoas como um todo, meus irmãos, porque senão o evangelho não é comunicado. As pessoas têm que a dimensão emocional das pessoas tem que ser alcançadas pela nossa mensagem. A palavra de Deus proclamada por nós tem que desafiar as vontades das pessoas, incomodá-las no tocante ao apego que elas têm a desejos pecaminosos, despertar no coração delas um desejo de viver para a glória de Deus. Nós temos que alcançar a pessoa como um todo. Eu creio que os irmãos estão entendendo a ênfase que eu quero dar aqui. A nossa tarefa como ministros nunca é completa se o ser humano completo não for alcançado. E o objetivo de Deus é nos mudar por completo. O objetivo de Deus é transformar a nossa mente para que nós pensemos nas coisas lá do alto, onde Cristo habita. Ele quer que os nossos pensamentos sejam os pensamentos de Cristo. De fato, Cristo ilumina a nossa mente. Nós lemos que todos os mistérios de todas as ciências estão ocultos nele. Ele ilumina a realidade, ele explica a realidade. Mas Deus quer também transformar as nossas emoções, ele quer também transformar a nossa vontade, ele quer transformar o nosso coração. Provérbios diz que a sede da sabedoria é o coração. E o coração é o nosso ser visto de uma perspectiva holística. Deus quer que as nossas emoções sejam emoções santas. Ele quer que nós tenhamos prazer na sua lei. Ele quer que nós tenhamos prazer em estar com ele. Ele quer que nós o amemos de todo o coração. Isso é emoção, irmãos. Deus quer converter as nossas paixões em um desejo santo de servi-lo, em uma vontade de viver para a glória dele. Portanto, o nosso ministério será completo, irmãos, se a nossa pregação impactar o ser humano como um todo. E aqui eu digo até pensando na questão da educação cristã, o nosso ensino, ele é eficaz quando ele de fato desafia o ser humano em todos os aspectos. O ser humano ele só aprende quando ele se envolve emocionalmente com aquilo que ele está aprendendo. O ser humano só aprende se ele for despertado em seu interesse e a sua vontade se ver envolvida, se ele quer de fato aprender. Portanto, nós temos que ter intencionalidade nisso também. Nós temos que nos preocupar em pregar, em ensinar o ser humano como
como um ser humano, como um ser completo. Não pode ser de mente para mente apenas, tem que ser de coração para coração. Meus irmãos, que Deus nos capacite, que Ele opere eficazmente em nós, como diz o apóstolo Paulo, para que nós sejamos ministros completos. E que como ministros completos nós possamos nos empenhar no sentido de proclamar o evangelho como um todo. Proclamar esse evangelho a todos os homens e proclamar esse evangelho ao homem todo. Que assim Deus nos abençoe e que nós possamos ser usados por Deus para alcançar a nossa comunidade, para alcançar o nosso país, para alcançar as nações, para a glória de Cristo Jesus. Que nós não venhamos a excluir ninguém, mas que todos aqueles que Deus coloca ao nosso cuidado e na nossa esfera de alcance possam ouvir e compreender essa mensagem e que nós possamos desafiar as pessoas que nos ouvem e as pessoas a quem nós ministramos a uma transformação completa à luz do poder que só o Evangelho tem de fazer o ser humano novo para a glória de Deus. Que assim Deus nos abençoe, que assim Deus nos use. Amém.